Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados irmãos e irmãs, sempre que celebramos a Eucaristia, somos chamados a alegrarmos-nos, porque o Senhor está connosco. E Ele quer transformar as nossas vidas para que depois levemos o amor que aqui recebemos às nossas vidas, aos nossos contextos, às nossas famílias. Assim o fez São Luís Gonzaga, que hoje celebramos. Um santo muito jovem, que morreu muito jovem, mas que viveu o curto tempo de vida que teve a entregar-se totalmente, a doar-se inteiramente. E o dom total da sua vida, o dom generoso da sua vida, encantou tantos jovens ao longo dos séculos que fizeram dele também o modelo para viverem a sua vida. Vamos dar graças a Deus por este exemplo de santidade de São Luís Gonzaga, vamos alegrar-nos com ele e também vamos pedir ao Senhor que nesta celebração Ele transforme o nosso coração para que sejamos sempre generosos, como foi São Luís Gonzaga. Para que assim seja, reconheçamos que somos pecadores, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, autor dos dons celestes, que reunistes no jovem São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida, concedei-nos por seus méritos e intercessão que, não o tendo imitado na inocência, o imitemos na penitência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou mensageiros a Ezequias para lhe dizer: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo teu Deus, em quem confias,
dizendo: Jerusalém não cairá em poder do rei da Assíria. Tu sabes, sem dúvida, que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo-as completamente. Como poderias tu escapar? E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor e orou na presença do Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, que estás sentado no trono sobre os querubins, vós sois o único Deus de todos os reinos do mundo. Vós fizestes o céu e a terra. Inclinai os vossos ouvidos, Senhor, e escutai, e abri os vossos olhos e vede. E escutai as palavras de Senaqueribe, que enviou mensageiros para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e os seus territórios, lançaram ao fogo os seus deuses, porque não eram deuses, mas a obra das mãos do homem, feitos de madeira e de pedra, e assim os puderam destruir. Mas agora, Senhor, salvai-nos das mãos de Senaqueribe, para que todos os reinos do mundo saibam, Senhor, que vós sois Deus. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eu ouvi a oração que me dirigiste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis as palavras que o Senhor pronunciou contra ele. Despreza-te e ri-se de ti a Virgem filha de Sião. Nas tuas costas abana a cabeça a filha de Jerusalém. Porque de Jerusalém sairá um resto, e do monte Sião virão sobreviventes. O zelo do Senhor do Universo realizará tudo isto. Portanto, assim fala o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, não lançará contra ela nenhuma seta, não a enfrentará com o escudo, nem levantará contra ela rampas de ataque. Voltará para onde veio e não entrará nesta cidade. Oráculo do Senhor. Eu protegerei esta cidade e a salvarei, pela minha honra e pela honra do meu servo David. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e feriu 180.000 homens. Senaqueribe levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e ali ficou. Palavra do Senhor.
Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas, a alegria de toda a terra. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. O monte Sião no extremo norte é a cidade do grande Rei. Deus se mostrou em seus palácios, um baluarte seguro. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Recordamos, ó Deus, a vossa misericórdia no interior do vosso templo. Como o vosso nome, ó Deus, assim o vosso louvor chega aos confins da terra. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não vão eles calcá-las aos pés e voltar-se para vos despedaçarem. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que é que estas palavras de Jesus nos parecem tão duras? Até um pouco contraditórias com aquele Jesus do amor e da misericórdia de quem tantas vezes falamos. Comecemos por tomar consciência do tempo em que vivemos. Vivemos numa cultura, não a julgamos, do imediato. Reparemos que podemos tocar numa tecla e acontecem muitas coisas. Tudo é imediato. E tão imediato que às vezes só vivemos centrados no presente. Queremos tudo para agora ou para ontem. E pouco a pouco vamos perdendo a dimensão da vida como um caminho, como um trajeto que nos leva a um lugar. Pouco a pouco, o que nos interessa é encontrar alegria, satisfação, contentamento em cada momento. E não percebemos que a vida é, sobretudo, um caminho. Estamos tão centrados no imediato que esquecemos o definitivo. Estamos tão enredados em coisas penúltimas que nos esquecemos das coisas últimas. Este é o tempo que vivemos. E este tempo afeta-nos. Esta maneira de pensar molda a nossa maneira de pensar. E por isso, quando o Senhor no Evangelho nos fala de porta estreita, de caminho apertado, isto choca-nos. Porque não ouvimos que o Senhor a seguir nos fala de um caminho que conduz à vida e também de um caminho que conduz à perdição. Ficamos centrados no imediato e não temos coragem de olhar para além do imediato. Por isso, diante deste Evangelho, a pergunta que nos temos que fazer é: para mim, a minha fé, a minha relação com Deus, é apenas um carimbo no passaporte da minha vida para dizer que está tudo bem? É simplesmente um analgésico para sossegar a minha consciência que eu não quero que mexa com nada na minha vida? A fé é simplesmente um verniz que passamos para nos fazer brilhantes? A verdadeira fé, estimados irmãos e irmãs, como bem sabemos, implica que aceitemos ser beliscados pelo Evangelho. Implica que deixemos que o Evangelho mexa na nossa vida, que tire as coisas da maneira como nós as ordenamos habitualmente. Acreditar, fazer fé em Jesus implica que nos questionemos, que nos deixemos tocar pelo Evangelho e que aceitemos tirar as coisas da maneira como nós habitualmente as arrumamos. O Senhor hoje fala-nos de uma porta estreita. Dentro de uma porta estreita nós temos duas soluções, muito óbvias. Ou alargamos a porta, ou nos ajustamos para passar pela porta. Alargar a porta não é solução, não dá. Somos nós que nos temos que ajustar para passar por esta porta. Somos nós que muitas vezes temos que dar forma, outra forma à nossa vida. Que temos que fazer aquelas pequenas mudanças, aqueles pequenos possíveis que tornam a nossa vida ajustada para chegar aonde queremos. Neste caso, é esta vida plena, definitiva, que o Senhor nos oferece. É como um escultor que pega num bloco de pedra e vai pouco a pouco retirando aquilo que não precisa para que apareça a escultura. Nós cristãos muitas vezes esquecemos de que ser cristão implica cuidarmos quem somos.
implica trabalharmos a nossa vida, implica corresponder ao amor de Deus. Implica esta decisão inicial de escolher a porta estreita, mas também implica o caminho, de permanecer neste caminho estreito, num caminho onde vamos andando com cuidado, onde vamos refletindo, discernindo cada passo, sempre tendo como critério onde é que este caminho me leva. Por isso, o Senhor, quando vem à nossa vida, é sempre para nos oferecer a plenitude, mas uma plenitude que implica caminho, que implica fazermos a nossa parte. Deus faz quase tudo, mas há uma parte que só nós podemos fazer. A parte que implica a nossa liberdade. Nessa o Senhor não pode tocar, porque então não seríamos livres. Ele quer a nossa liberdade, o nosso sim, para em nós fazermos maravilhas. Porque o próprio Senhor, que nos diz que é preciso entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, disse que Ele é a porta, Ele é o caminho. Por isso, entrar por esta porta, seguir por este caminho, é estar na vida, em cada coisa, em cada situação, em cada decisão, como estaria Jesus. Imaginarmos como é que Jesus, no meu lugar, iria decidir esta questão, iria viver esta questão, iria enfrentar esta situação. É irmos tomando a forma de Jesus, sermos outro Jesus, que olhem para nós e só vejam Jesus, porque como um escultor vai esculpindo uma bela peça, nós vamos tentando ser semelhantes a Jesus em cada coisa, em cada decisão, em cada passo do nosso caminho. E este caminho não é um caminho para a felicidade, como se a felicidade estivesse lá no fim, na meta. Um caminho muito árduo, muito difícil e que só compensa quando chegamos ao fim. Não. Este caminho não é um caminho para a felicidade, é um caminho de felicidade. Em cada situação, em cada momento que nos vamos adequando, que vamos dando forma de Jesus à nossa vida, somos verdadeiramente felizes. Somos verdadeiramente bem-aventurados. Somos verdadeiramente salvos por dentro. Como nos recordava a primeira leitura, nós não estamos sozinhos neste caminho. Há uma pequena parte que só nós podemos fazer, mas Deus faz essa parte connosco. Porque o nosso Deus é um Deus cioso de nós. Nós somos a sua morada, a sua casa, o seu lugar no mundo. E Ele guarda-nos, Ele protege-nos. Ele quer que nós sejamos esse lugar de vida plena, de vida feliz, de vida autêntica e realizada em cada situação da nossa vida. Que assim seja. Irmãs e irmãos, Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos e discípulos a viverem e a conviverem em paz na sua Igreja. Peçamos-lhe que nos ensine a nós também, dizendo: Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos fiéis que apreciam e amam as coisas santas, pelos que tratam os outros como gostam de ser tratados e pelos que seguem o caminho estreito que leva à vida eterna, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que defendem os valores nobres da humanidade, pelos que se opõem a tudo aquilo que degrada e pelos que ouvem Cristo, palavra eterna de Deus, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia,
para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Por todos aqueles que, diante dos perigos, oram ao Senhor, pelos que lhe abrem o coração aflito e pedem auxílio, e pelos que confiam na fidelidade de Deus às suas promessas, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos que recebem insultos dos poderosos e arrogantes, pelos que sofrem por ouvir blasfémias contra o Senhor, e pelos que lhe pedem que guarde e proteja os seus fiéis, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Pelos paroquianos que guardam o domingo, pelos que se alimentam da palavra e do pão santo, e pelos que se comprometem na vida da comunidade, oremos. Cristo, ouvi as nossas preces. Senhor Jesus, que nos convidais a entrar no vosso reino, levai-nos pela mão, como os pais fazem aos filhos, para entrarmos pela porta estreita e não trocarmos o caminho. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, ao oferecermos o sacrifício de toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que, a exemplo de São Luís, nos sentemos à vossa mesa, sempre revestidos da veste nupcial, para que na participação destes santos mistérios nos tornemos ricos da vossa graça. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte.
Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear, na terra, os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Luís Gonzaga e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
mim será salvo. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a libertar os cativos e oprimidos, e a proclamar a graça do Senhor. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor,
todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão dos anjos, fazei que vos sirvamos com uma vida pura e, a exemplo de São Luís, vivamos sempre em ação de graças. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Ahora bendigo los objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.